O ambicioso e tão rico programa do governo angolano de 2019, o PRODESE, um programa espetacular, parece ser mais um fracasso do governo angolano. Também aqui analisaremos as conclusões da reunião entre o presidente Donald Trump e os líderes europeus que discutiam, acompanhando o presidente Zelensky, as soluções para a guerra na Ucrânia. Fica aqui, meu irmão, se faz favor, até o final do vídeo, para analisarmos juntos o PRODESE, um programa espetacular que está a aparecer cada vez mais. É um fracasso para a economia angolana, aquele programa que poderia salvar os angolanos para o processo de diversificação, que está cada vez mais a demonstrar resultados nada bonatórios. E quais são as conclusões que o presidente Trump acertou com os líderes europeus e também o que o presidente Trump falou com o presidente Putin durante a reunião com os líderes europeus, quando o presidente Trump interrompeu a reunião, uma pausa ligeira, saiu para telefonar ao presidente Putin, acertar algumas questões, depois voltar para a reunião. Tudo falaremos aqui, se não fugires, se não saíres deste vídeo. Não vou te pedir para fazeres um like, porque você é meu patrão, e sendo patrão, sabes muito bem que é importante pagar o salário dos colaboradores. Portanto, muito obrigado, patrão, por pagares o meu salário antes de eu pedir. E, claro, partilhe essa matéria aqui para que mais angolanos saibam o que o governo angolano tem estado a fazer para diversificar a economia e quais têm sido as barreiras para que um programa tão ambicioso como o PRODESE não pudesse funcionar como se perspectivava. Ponto, apesar de alguns resultados, atenção, ok? Ponto, feito o like e pedindo a você que é empresário, empreendedor, para colocar a sua marca aqui, assim ser vista por mais de 1000 pessoas, todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas, todos os meses, para que possa aumentar não só as suas vendas, como também o seu posicionamento. Se não venderes, as pessoas vão conhecer a sua marca e quando precisarem dela, é a você que vão telefonar. Obrigado, sem mais voltas. Vamos começar aqui por analisar as decisões rápidas, é muito rapidinho, do governo americano, do presidente Trump com os líderes europeus. Depois, claro, falaremos das questões ligadas à política doméstica de Angola. Ponto. E depois, claro, diz-me aqui em comentários se gostavas que eu pudesse analisar a viagem do presidente angolano ao Japão. Se você achar interessante, diz-me aqui em comentários, porque eu comentei ontem na Cérebros Comunidade e comentarei aqui, claro, se o pessoal dizer que Joaquim comenta aqui qual é a sua análise em relação à visita do presidente João Lourenço a Cérebros, ao Japão, ao Tóquio. Ok? Ponto. Mas o pessoal da Cérebros Comunidade já sabe o que eu falei em relação a esta visita. Por isso é que é importante fazeres parte do maior grupo de economia, geopolítica, desenvolvimento pessoal, atualizações, literatura também da lusofonia. Não sei se existe no WhatsApp um grupo maior e muito mais interativo do que o nosso sobre essas questões que eu aqui mencionei. Sem mais voltas, porque também há aqui irmãos que não gostam quando eu falo muito. E em respeito a esses meus chefes, olha aqui dizer que os líderes europeus, com o presidente Trump, concluíram as reuniões. A reunião ocorreu em portas fechadas, muito bem. Quando um líder respeita os outros, quando conhece a importância da reunião, quando conhece a complexidade da reunião, quando conhece as estratégias que até podem ser discutidas lá dentro, reuniões acontecem em portas fechadas. Há reuniões que devem ser abertas e há outras que devem ser fechadas, ok? As pessoas confiam nos seus próprios líderes e é por confiar nos líderes que não deviam ao todo questionar quando as reuniões acontecem em fechado, ok? Reuniões fechadas também são lícitas, também são permitidas, também são necessárias para questões muito complexas. Nem tudo os pais podem falar diferente aos filhos. Os filhos há temas que é melhor não saberem porque ainda podem morrer de desespero, ou então de medo, ou então de ansiedade não sou. Ponto. Porque os líderes também têm a capacidade de poderem controlar algumas questões antes que saiam para fora e assim criam uma completa polarização. Ponto. Ou então caos, ou então medo, ou então aquilo que chama, como é que chama aquilo em economia? Especulações. Ponto. Portanto, entre as conclusões, o presidente Trump pediu aos líderes europeus para garantirem a segurança à Ucrânia. Uma espécie de artigo 5 da OTAN. Claro, a América também vai participar desta proteção, desta confiança, desta promessa, mas os líderes europeus são os principais responsáveis pela segurança da Ucrânia. Há aqui um compromisso de defesa, de não abandonar a Ucrânia. Primeira conclusão. Segunda conclusão, a Europa vai apoiar a Ucrânia com um valor em volta dos 90 bilhões de dólares mais em armamento. A Europa decidiu apoiar a Ucrânia com este valor exorbitante. Ponto. O presidente Trump conversou durante a reunião com o presidente Putin
para solicitar uma possível urgente reunião trilateral entre o presidente Putin, o Zelensky e o presidente Trump. O presidente Putin disse que sim, é possível nos próximos tempos, mas ainda não adiantou datas. Portanto, haverá uma reunião entre os três líderes que será intermediada pelo presidente Trump. Razão pela qual, quando o presidente Trump reuniu com o presidente Putin, disse aos líderes europeus: não vos acanheis, não fiquem preocupados, porque esta reunião é importante que eu faça só com ele, porque é um passo para a segunda, terceira, quarta reunião. Ponto. Uma discussão que não chegaram a um acordo. Os líderes europeus e a Ucrânia solicitaram um cessar-fogo urgente, mas Trump disse que está difícil convencer o presidente Putin para um cessar-fogo, mas o presidente Trump e o presidente Putin disseram que o acordo de paz pode surgir sem precisar um cessar-fogo. Tenham calma, malembe, que nós podemos chegar à paz sem precisar passar por cessar-fogo. É difícil, porque vale aqui lembrar que durante a reunião no Alasca, enquanto o presidente Putin e Trump reuniam no Alasca, a Ucrânia estava a ser bombardeada. No dia seguinte, a Rússia foi bombardeada, um paiol de armamentos. Portanto, é muito difícil chegar-se ao acordo de paz sem antes passar para o acordo de cessar-fogo. Porque o acordo de cessar-fogo, a política é antiga, é milenar. É? E os que escreveram os livros de política, incluindo Aristóteles, um dos grandes marcos da política moderna ou contemporânea, moderna, quando decidem, quando escrevem que é importante se passar o cessar-fogo antes do acordo de paz, eles dizem que é importante que não haja ofensas durante as conversações. Nós estamos a conversar para acordo de paz. E no fim da reunião, eu ouço que você bombardeou a minha estação, sei lá, de fornecimento de água. Aqueles acordos que nós tivemos lá na reunião, eu logo faço cair por terra. Não podem haver ofensas durante as conversações. É importante que se pare para que os nervos voltem, para que toda a atenção, todos os nervos voltem só para o cessar-fogo, porque enquanto as tropas estiverem no terreno a bombardearem-se, fim da reunião, tudo que nós já concordamos vai por terra. Fim da reunião é pá, mais de 50 soldados nossos foram-se. Calma aí. Nós decidimos na próxima semana, irmos para o país X e assinarmos o acordo de paz. Como é que você acaba de matar meus 50 soldados, que até estavam acantonados? Isso vai ser retalhado. Eu vou retalhar. Aquele documento já era. Mas os mais velhos, que estão no poder há muito mais tempo, o presidente Putin está já há mais de 20 anos, o presidente Trump já fez 4 anos, está aí 7 anos a governar a América, aqui adicionando o anterior mandato, dizem que é possível, se é possível claramente, porque nada é estático, porque nem as experiências passadas podem claramente sempre serem as mesmas. Esperemos que os mesmos consigam acordo de paz sem passar para cessar-fogo, que é muito difícil, porque a fórmula para a paz é perfeita. Ponto. Depois, claro, houve aqui um momento de descontração quando se elogiou a roupa, o uniforme do presidente Zelensky, quando tanto jornalista que o tinha atacado, o presidente Trump disseram que estás bonito, agora que vieste de fato, quando ontem vinhas de um fato de guerra. Ponto. Mas a nossa roupa é o nosso simbolismo, ok? Eu me visto segundo o momento que estou a viver. Okay? Não era necessário aqui nem elogiar, muito menos ontem criticá-lo da forma como ele se vestiu. Okay? Ele não estava nu, não era uma roupa, do ponto de vista de nudes proibida, não é um atentado ao pudor, está bem tapado e está a vestir-se conforme a sua tradição manda, no momento, claramente podia se respeitar. Mas, ponto, hoje usou-se como um momento de descontração, os dois riram e tudo mais, ponto. É política e, muitas vezes, violar a etiqueta faz parte dos processos. Ponto. Mas também é importante aqui mencionar aquela questão da roupa, estás bonito, para quebrar aquele gelo antigo, até porque o presidente Trump elogiou logo a entrada da Casa Branca, o presidente Zelensky, para que servisse de já um quebra-gelo em relação a uma reunião muito má que aconteceu no passado próximo. Ponto. Portanto, estão aqui as conclusões. Portanto, a Europa foi obrigada a apoiar cada vez mais a Ucrânia. Uma reunião que foi-se para ajudar aqui a entender o que os dois conversaram. Portanto, a Europa saiu de lá com muito mais responsabilidades sobre a Ucrânia do que tinha. Ponto. E esperemos nos próximos dias uma reunião entre os três, que claramente veremos, de facto, haverão ou não algumas soluções. E aqui o curioso é que percebeu-se que o presidente Putin, o presidente Trump tirou um bocadinho o pé das suas responsabilidades face à Ucrânia.
ok? Vês que até o apoio militar, até o apoio à Ucrânia foi mais dado pelos europeus do que pelo presidente americano. Ponto. Portanto, aqui demonstra que há outros interesses americanos mais para a Rússia. Por isso é que eu estava ontem a ouvir, né, ontem a rever a entrevista do mais velho Gama, o jornalista intelectual, com muito respeito, a falar sobre Angola, o caso russos, né? Quando ele diz que agora a América também está aí atrás da Rússia e Angola parece que está a boicotar a Rússia, né? Quando fala do caso russo, ok? Portanto, é aqui criar... atenção que o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu inimigo é meu inimigo, ok? A Rússia está muito disposta a fazer negócio com a América e para isso é capaz de, claramente, América e Europa, os dois, estão tão dispostos a fazer negócios agora que são capazes de destruir outros aliados se de facto podem ou não interromper ou beliscar essa nova relação entre América e Rússia lá no Alasca, que é uma região cheia de ouro, de diamante, de petróleo, de cobalto e não só. Ponto. Portanto, aquela observação do mais velho Gama é muito interessante e claramente recomendo que você assista. Eu acho que ele falou numa entrevista ao programa Che Agora Aguenta. Ponto. Angola, olhando para o primeiro semestre de 2025, exportou, ou seja, das exportações gerais de Angola, neste ano, no primeiro semestre, onde o petróleo e gás representam 95% das exportações, os produtos que foram exportados pelo Prodese, que é o programa, até vou ler aqui o nome, é tão bonito, tão lindo, onde está aqui a nota. O que é o Prodese? O Prodese é o programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações. Vou repetir. Programa de apoio à produção, diversificação, tudo que nós precisamos, das exportações, substituição das importações. É um programa, só a nomenclatura já faz parar qualquer economista. Eu li o Prodese em 2019, quando foi apresentado pelo presidente João Lourenço, quando foi, claro, decretado, né? É um programa do presidente João Lourenço, 2019. Eu disse, uau! Porque na altura eu estava a frequentar o ano acadêmico de doutoramento e naquela altura eu gostava muito de ler os documentos, o programa de desenvolvimento, coisa de estudante, né? Tem que ler os programas, os documentos todos estão a sair para poder fazer parte claramente do processo, né, de estudante. E eu já disse que, uau, espetacular esse programa, isso vai dar certo. E até hoje o Prodese é um fracasso. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, são 6 anos de Prodese. Apenas 0,9% fazem parte das exportações. E 95% é gás e petróleo. Ou seja, de 75 até hoje, essa porcentagem de petróleo e gás não é a mesma. Okay? Entrou guerra, saiu guerra. Paz, saiu paz. Governo, saiu governo. Governo não. Presidente, saiu presidente. Entra o Prodese, um programa espetacular. 6 anos depois, o Prodese só exportou, só participou das exportações a nível de 0,9%. O que é que nós exportamos dentro do Prodese? O Prodese é um programa que recebeu até financiamento do Estado. O Angolano colocou dinheiro no banco para que várias empresas de vários setores, frase de mais de 50 tal produtos, possam ir aos bancos, receber dinheiro, investirem e depois produzirem e exportarem. O governo angolano deu dinheiro, quer dizer, emprestou dinheiro a várias empresas. E é um caso de um imenso mal parado na banca. Quais são os produtos que a Angola mais exportou desde a implementação do Prodese? Farinha de trigo para fazer pão, bolo, farinha de milho, a fuba. Parece que há muitos angolanos a ver no estrangeiro, né? Estamos a exportar muita fuba. Quem procura pela fuba de milho? Não são os angolanos no estrangeiro. Parece que há muitos angolanos no estrangeiro. Ou então também outros africanos ou outros cidadãos do mundo que uma vez provaram o fungo e gostaram. Ou então estão a fazer com fuba de milho outros produtos. Massa alimentar e aço. Aço, ferro, massa alimentar, farinha de milho, farinha de trigo, são dos produtos mais exportados pelo Prodese. E fala-se aqui que há um déficit de exportações, não é, de Angola, que está a nível de... O déficit de exportações de Angola subiu, ou seja, Angola importou mais do que exportou, até inclusive desde que o Prodese foi implementado. Por isso é que eu acho que o Prodese está a fracassar, ou mesmo fracassou, passado 6 anos, fracassou. O déficit de exportações de Angola, a exportação, saiu de 945 milhões de dólares
para 1.000 milhões de dólares. Ou seja, Angola, a nível de exportações e importação, quando você importa mais e exportas menos, tu vais ter um déficit, vais ter uma dívida na balança de pagamento. Né? Quando você exporta mais e importa menos, tu vais ter um superávit a nível de balança de pagamento. Essa questão de ter déficit a nível de importação e exportação não é ao todo perigoso. Depende do déficit em relação a quais produtos. Porque aqui, se olharmos para a economia americana, que tem um déficit estrondoso, déficit à exportação estrondoso, razão pela qual o presidente Trump decidiu aplicar várias taxas a vários países. Tem déficit à importação de bens de luxo, importação de petróleo, importação de manufatura, vários déficits. Mas a América não tem déficit de exportação, a exportação, por exemplo, de bens de consumo imediato, como a massa, o arroz, o óleo, o azeite, o tomate. Não tem. Tem mais bens de luxo, viaturas, utensílios, coisas assim, coisas mais high level. Coisas que não ameaçam a economia nacional. Ameaçam a longo prazo em função da industrialização que vai cada vez mais ser exportada. Okay? Mas Angola, estamos aqui a olhar para a sua base, e não é para a industrialização, estamos aqui a olhar para a base. Okay? E fala-se aqui que, tanto que o governo angolano proibiu, acho que ano passado, a importação de farinha de milho, de massa alimentar, de farinha de trigo, porque o país já produz e exporta o suficiente. Boas. Mas a questão é, o que é que está a falhar a nível do Prodese? Por que razão o Prodese está a ser um fracasso desde 2019? A segunda nota, fala-se aqui sobre o problema da qualidade dos produtos angolanos, dificulta a exportação, quer dizer, as pessoas querem importar uma coisa que seja mais barata e de melhor qualidade. E Angola tem problema de preços são competitivos, ou seja, preços de Angola são mais caros, os nossos produtos. A massa de Angola, a farinha, a fuba é muito mais cara, por razões óbvias, o quanto está desvalorizado. Okay? Para produzir fuba ou milho, eu preciso de combustível, de gasolina, gasóleo é importado e é caro. Preciso da água, de energia e não só. Ok? Maquinaria, manutenção das máquinas. Ok? Pagar um outro colaborador expatriado e até às vezes pagar numa moeda. Os preços da Angola não são competitivos. E quando eu sei que eu quero muito exportar meus produtos, tem problema do mal parado, né? Pessoas que receberam dinheiro do Prodese não querem devolver. Há esse problema. Muitas empresas que receberam dinheiro do Prodese e compraram outras coisas. Ou então foram à falência. Problema grave. Os que existem, os que estão a resistir ao Prodese, os que receberam dinheiro do Estado e querem fazer de tudo para poder exportar coisas, têm problemas de preço, não conseguem estipular preços abaixo do preço da China, da América, do Portugal e não só, porque quando está desvalorizado. E quando isso acontece, o que tem que fazer? Eu tenho que esquecer a exportação e focar no mercado interno. Esquece, o programa é para exportação, o quê? Senhor governo angolano, eu recebi dinheiro para exportar, mas não dá, o preço é muito competitivo, não consigo vender um quilo de fuba a 50, a 40 cêntimos, não consigo. Não consigo vender a 40 cêntimos de euros, não consigo, eu tenho que vender no mínimo 12 euros. E depois lá fora também não conseguem vender, porque fica muito caro, né? Tem que aumentar os impostos, o transporte, não só, o salário, não só. Logo, quando o preço é competitivo para exportação, que recebi dinheiro da Prodese, posso ir ao governo e dizer, eu vou ter que vender internamente, porque não consigo exportar, porque o preço é competitivo. Os empresários que estão a resistir ao programa, que são fiéis aos bancos, que são fiéis ao governo angolano, você que é empresário, parabéns, força, Ndika Silove, je suis avec vous, I'm with you, eu estou contigo, ok? Você que recebeu dinheiro da Prodese, está a resistir a isso, pode ir ao governo e dizer, eu sou da pessoa da Prodese, mas não vou poder exportar, vou focar no mercado interno. Vende internamente. Depois, por questão ligada ao investimento, falta mais investimento nesse setor, ok? Parece que falta... Esse investimento refere-se à necessidade de as indústrias que precisam exportar dependerem também de importações. Quero exportar tinta, me falta alguma coisa. Quero exportar ferro. Você produzir ferro, precisa de alguns ACPIPs. E não sei se Angola tem tudo que é necessário para poder exportar ferro. Porque não basta só a terra, a poeira, a terra, né? A pedra, não basta aí. Eu preciso também de algumas questões. Quero exportar cimento, quero exportar aquilo. Eu preciso de mais importações, mais investimento. Há essas questões aí que faltam. E isso faz com que depois o preço fique muito caro e depois, claro, também compromete a qualidade. Porque se eu preciso vender as coisas mais baratas, eu vou precisar reduzir a qualidade.
Porque as coisas originais, de maior qualidade, são muito mais caras. Você sabe disso. Por que é que um casaco da Louis Vuitton, esse aqui não é Louis Vuitton também, esse aqui é da Zara. Por que é que um casaco, por que o casaco da Louis Vuitton é muito mais caro? Porque a qualidade do produto é melhor, é maior. Só por isso. Portanto, o Prodese, até passados 6 anos, é mais um fracasso do governo angolano, por mais que muitas questões internas, questões dos empresários que receberam e desviaram o dinheiro, questões do governo, se calhar, não olhar as questões atuais, como, por exemplo, a questão do preço, da competitividade, como, por exemplo, isso se resolve, vai lá, discutindo aqui a questão do imposto, subsidiando aqui a questão do combustível, ok? Acho que o governo não olhando para essa questão aqui do preço, claramente compromete o programa que é muito ambicioso, tem tudo para dar certo, e que já se deu muito dinheiro, e que esse dinheiro aqui está mais a parecer um fundo perdido do que outra coisa. Lamento, e não gosto muito de comentar aqui matérias tristes, mas é o que tínhamos para hoje. Faz o like. Se você é um empresário que recebeu fundos da Prodese, diz-me aqui em comentários qual é a sua opinião. E se você é empresário e não recebeu, diz-me aqui por que não recebeste, diz-me qual é a sua opinião em relação a essa questão da Prodese. Muito obrigado. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Amém.